Quadro na área é o Fala Defensoria. Hoje a gente vai falar sobre conflitos fundiários, mas você sabe o que esse nome significa? Simples, viu, pessoal? É a disputa judicial pela posse ou propriedade de um imóvel urbano ou rural. Infelizmente, essa questão impacta diversas pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Um levantamento realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa mostrou que a Justiça brasileira recebeu cerca de 260 mil ações fundiárias em um intervalo de 10 anos. Um trabalho importante para chegar a resoluções eficientes em relação a esse tema, então, que é desempenhado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias de São Paulo. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, só em 2023 foram realizadas mais de 70 reuniões pela comissão, abrangendo aí cerca de 80 processos. É para falar mais sobre esse assunto que o quadro Fala Defensoria de hoje recebe a defensora pública Camila de Souza Medeiros Watanabe, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública. Ótimo dia, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. É sempre um prazer estar aqui. É uma honra trazer um pouco do trabalho da Defensoria Pública, sobretudo num tema tão importante. Nós é que agradecemos. Agora, Camila, começa explicando para a gente um pouco sobre esse braço aí da Defensoria também, né, voltada para essas questões fundiárias, na verdade, sobre o trabalho dessa Comissão Regional de Questões Fundiárias. Essa Comissão Regional de Soluções Fundiárias, ela surgiu, na verdade, a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Durante a pandemia, a gente teve uma grande comoção nacional, um grande movimento nacional de uma campanha chamada Campanha Despejo Zero, que era voltado justamente para requerer que o Judiciário suspendesse momentaneamente, durante o período da pandemia, o cumprimento de remoções coletivas forçadas de pessoas em situação de vulnerabilidade, porque naquele momento as autoridades sanitárias determinavam que as pessoas precisavam ficar nas suas casas, era inclusive proibido circular livremente, né, em alguns espaços. Então, justamente para garantir ali o direito à moradia dentro dessas condições adversas ali do período mais crítico da pandemia, o STF tomou a decisão de determinar que todos os tribunais deveriam suspender essas remoções forçadas naquele período. Só que passado ali aquele período mais crítico da pandemia, houve também uma preocupação sobre como retomar essas remoções diante desse contexto de demandas represadas e de grave risco de colapso social se todas essas remoções acumuladas fossem cumpridas ao mesmo tempo. Então, o STF determinou que os tribunais criassem uma comissão de conflitos fundiários, que depois o Conselho Nacional de Justiça resolveu chamar de Comissão de Soluções Fundiárias, que é justamente para criar um espaço de mediação para que essas questões fundiárias possam ser resolvidas por outras maneiras, como a regularização fundiária, algumas propostas de acordo, por exemplo, de indenização aos proprietários para garantir a permanência das famílias vulneráveis. E por isso, no estado de São Paulo, que a gente tem no âmbito do Judiciário Estadual essa Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Na verdade, ela já é uma adaptação de um grupo anteriormente existente na estrutura do Judiciário Paulista, que era o GAORP, chamado de grupo, era um grupo de apoio ao cumprimento das ordens de reintegração de posse. Agora, Camila, como que esses casos chegam até essa coordenadoria, essa coordenação no caso? As pessoas podem se dirigir, então, até a Defensoria ou chegam por meio de alguns outros sistemas, alguns outros órgãos ligados à Justiça também? Esses casos podem chegar de várias formas. A Defensoria, por lei, já tem uma obrigação de ser chamada a participar de todos os processos que envolvem esses conflitos possessórios com um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a Defensoria, mesmo que não atue diretamente representando essas pessoas, deve ser ouvida como uma função que se chama, tem um nome difícil, se chama custos vulneráveis.
mas que significa, na verdade, a função de fiscal dos vulneráveis, a função de estar ali também como interlocutora dessas pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito desses conflitos, o que não impede que elas constituam a própria defensoria para atuar como representante delas ou advogados particulares. É uma função à parte da defensoria nesses conflitos. E quais são os principais casos aí, né, dizendo, claro, respeito à questão fundiária que chegam até a comissão? A gente tem alguns casos de reintegrações de posse de imóveis que estavam abandonados, alguns outros em que a gente tem áreas públicas ocupadas, a gente tem algumas questões relacionadas a áreas de risco, a gente tem diversas formas de ocupação que trazem diversos conflitos também, seja conflitos relacionados ao proprietário que busca ali, né, o seu direito de alguma maneira, ou uma indenização, ou reaver a sua propriedade, seja quando se trata de área pública, a construção de outras alternativas, como ali algumas ferramentas que permitam a reforma ou a requalificação daquele imóvel para que seja destinado para a habitação popular. Então, esses são alguns dos casos que costumam chegar a essas comissões. São os mais corriqueiros, os mais comuns? Isso, são os mais comuns. Todos os casos que chegam a essa comissão são casos que envolvem uma coletividade, né? Então, são sempre grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. E essa comissão ela é formada por vários atores que podem trazer ali uma solução, pensar conjuntamente uma solução para aquele problema social. No estado de São Paulo, além da Defensoria Pública e do Ministério Público, há, por exemplo, a presença também da Secretaria de Assistência Social, da CDHU, como representante ali da execução de políticas públicas de moradia. Há uma representação do governo federal e do governo do estado, justamente para que todas essas questões possam eventualmente ser construídas para a inclusão dessas pessoas, por exemplo, quando não possível a permanência, em programas de habitação popular, seja do município, do estado, da União ou mesmo interfederativos. Esses são os órgãos que compõem essa comissão, então? Isso, essa comissão é formada ali, ela é presidida por um juiz, mas também tem a participação do juiz da causa, tem a participação da Defensoria, do Ministério Público e de vários outros atores ali, além das partes, que buscam coletivamente pensar ali uma solução, trazer propostas para a solução daquele conflito. Agora, para que fique claro, mais uma vez, para quem nos acompanha, qual é a participação da Defensoria dentro da comissão? Como é essa atuação conjunta? Dentro da comissão, a Defensoria Pública costuma propor alternativas, como, por exemplo, a regularização fundiária. A Defensoria é uma das legitimadas à regularização fundiária e a formação dessa comissão, ela proporcionou um novo tratamento aos conflitos fundiários, inclusive para nos casos em que não for possível construir uma solução, que haja um planejamento para uma remoção que observe os padrões de direitos humanos, que evite graves violações de direitos humanos no âmbito desse cumprimento. Então, a Defensoria Pública tem atuado, inclusive com grande sucesso ali, por meio do núcleo. A gente tem um núcleo específico de atuação nos tribunais e que atua também diretamente no STF para levar esses casos à comissão. Esse é o primeiro desafio, porque muitas vezes, como é uma comissão nova, muitas vezes esses casos, os juízes algumas vezes entendem que não era bem um caso coletivo, ou se enquadrava em alguma das exceções. Então, levar o caso à comissão é um primeiro trabalho muito importante para, a partir daí, pensar em soluções. E nós tivemos alguns casos que caminharam para a regularização fundiária com indenização aos proprietários, ou que caminharam para outros ajustes, inclusive quando houve uma negociação para a remoção voluntária
das pessoas que estavam ali, mas observando, por exemplo, o término do período escolar e algumas circunstâncias que proporcionassem ali um tratamento mais humanitário para aquela questão e evitassem ali também todos esses riscos de colapsar o sistema de assistência social daqueles municípios, sobretudo dos municípios menores, né, que muitas vezes não têm um sistema de assistência social que permita esse acolhimento dessas pessoas em condições adequadas. Então, construir essas alternativas é um dos papéis da Defensoria dentro dessas comissões, propor esses caminhos ali a partir das questões específicas dos casos concretos. E tem alguns casos, alguns resultados que você pode compartilhar com a gente? A gente conseguiu, em alguns casos, não apenas construções acordadas, mas pequenos acordos ali para o processo caminhar de maneira que houvesse essa oportunidade de participação de outros atores, né? A gente tem alguns casos em que a gente caminhou ali para esse acordo entre proprietários e moradores de maneira direta. Quando há um movimento social de moradia, muitas vezes há uma proposta do próprio movimento de inscrição em programas de políticas públicas habitacionais ali, por meio da entidade, né, representante desses moradores. E daí, por meio desses programas, foi possível pensar numa indenização ao proprietário e na permanência das famílias. A permanência, em princípio, é uma solução prioritária, justamente porque quando a gente trata de grandes grupos, a gente pensa nos vínculos comunitários ali já estabelecidos, inclusive vínculos relacionados à utilização dos equipamentos públicos ali, de crianças que já frequentam aquela escola, de pessoas em tratamento de saúde que frequentam aquela rede específica de atendimento à saúde. E é importante sempre pensar em como garantir ali esses padrões e esse acesso a outros direitos a partir do direito à moradia. Por isso, a permanência, sempre que possível, acaba sendo uma solução prioritária, mas, evidentemente, buscando-se ali uma compensação para que todos os direitos de todas as partes sejam garantidos. Agora, Camila, qual que é a maior dificuldade nesse processo de garantir o direito à moradia às pessoas? A gente encontra diversas dificuldades dentro do procedimento, não apenas de encaminhamento, mas de compreensão de algumas dimensões do processo e que não estão escritas, às vezes, na letra fria ali do processo judicial. E um dos grandes avanços dessa comissão foi justamente a criação de visitas às comunidades, inclusive pelo juiz ou juíza da causa. Isso faz com que esses outros elementos não escritos, essa sensibilização a respeito dessas outras questões humanitárias que são extraprocessuais, possam também ser trazidas, ser diagnosticadas, até para aprimoramento também das políticas públicas de moradia de alguns municípios e para pensar em novos paradigmas para a solução consensuada, para buscar outros caminhos, outras saídas que possam ali trazer todos à mesa para conversar e considerar esses outros fatores ali que podem trazer muito mais prejuízos sociais do que benefícios a uma parte exclusiva do processo. E em São Paulo, é curioso que a gente já tinha uma estrutura que foi adaptada, né, que é a estrutura do GAORP, e que surgiu justamente a partir do caso de Pinheirinho, em São José dos Campos, em 2012, que foi uma remoção coletiva forçada, que foi muito noticiada à época em razão de graves violações de direitos humanos. E o Tribunal de São Paulo tinha criado um grupo justamente para pensar e planejar as remoções de maneira a dar um tratamento adequado, humanitário, observar várias dessas questões relacionadas ao acesso a serviços públicos, né, que as pessoas não fiquem sem água,
não fiquem sem alimentos, sem abrigo adequado, caso venha a ser cumprida uma ordem de remoção, para que as crianças sigam frequentando a escola, né? Então, várias dessas questões precisam ser pensadas, senão elas também, por outro lado, geram uma grande crise ali de gestão do próprio poder público, né? Com vários outros problemas que surgem, inclusive, em razão de remoções que são remoções em massa. Então, nesses contextos de núcleos urbanos informais consolidados, a regularização fundiária, como uma forma de política pública de moradia, acaba sendo uma solução que, inclusive, traz vantagens de gestão ao poder público, né? Já que já há uma área destinada, já há construções que podem ser adaptadas. E esse processo de requalificação, muitas vezes de um bairro inteiro, ele traz muitos benefícios à comunidade e também pode gerar uma economicidade ao poder público, sem prejuízo, é claro, de indenizações aos particulares, aos proprietários, quando cabíveis. E aí, quem nos acompanha agora de casa e, de repente, esteja passando por algum conflito fundiário como esse que você citou para a gente aqui, qual o caminho para acessar a comissão? No caso das comissões regionais, a determinação é que o juiz da causa que tem que remeter esse processo para a comissão. Mas nos processos, a Defensoria Pública sempre faz esse pedido de remessa. Mas, de outra forma, é possível que qualquer interessado possa dar ciência a essa comissão a respeito desse conflito. Mas a remessa se dá pelo juiz da causa e, por isso, há esses pedidos da Defensoria Pública que, em alguns casos, são encaminhados a outras instâncias e que têm sido referendados pelo STF por meio dessa atuação ali do núcleo especializado na atuação de tribunais que tem garantido a aplicação desse entendimento do STF. Então, isso tem sido cada vez mais utilizado, até porque o modelo tem se demonstrado como um modelo bem sucedido de solução de conflitos, né? O judiciário tem essa predileção atual pela solução consensuada. Ela é sempre mais pacificadora do que uma solução por determinação judicial, que tem que usar uma via compulsória de cumprimento. Então, quando as soluções são pensadas conjuntamente com essa forma de solução que busca ouvir ambas as partes, trazer ali, na medida do possível, as necessidades de ambas as partes, há, inclusive, um sentimento de justiça ali mais bem consolidado dentro desses conflitos, né, como uma forma de pacificação desses conflitos. A gente agradece demais a presença de Camila Watanabe hoje aqui no Estúdio Alesp. Camila, foi um prazer, todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Reforço que a Defensoria Pública está aberta por meio dos nossos canais de atendimento para atendimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, que estejam passando ali por essas remoções. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Nós que agradecemos. Falando aí sobre os canais da Defensoria, então, olha só, tem o site, anota aí, é o www.defensoria.sp.def.br e tem também o telefone, é o 0800, portanto, gratuito, é o 0800 773 4340 para que você faça seu agendamento.